Segundo vídeo sobre o mesmo assunto, armadura de Deus. Eu costumo usar uma frase em latim, mens sana corpore sano, mente sã, corpo são. Eu estava comentando com algumas pessoas sobre os desastres de avião. Ele se despedaça, ele mata pessoas, mas a caixa preta, ela é intocável, ela é inviolável. Não importa como você esteja, família, os pais, parentes e o chamado dependente, estraçalhados. Mas a caixa preta, ela é intocável. Lá está o caráter e divindade de Deus. E não como alguns proclamam, dizem, não tem vergonha, é sem vergonha, não ama ninguém, é mentiroso, é safado, é golpista. Para se achar petróleo no pré-sal, tem que se forar profundo para que ele jorre para a vida. Jesus disse isso em João, e farei você uma fonte de água viva que salta desta para outra. Olha, eu tenho lidado com muita gente. Eu tenho notícias de muita gente que achou que a solução seria o suicídio, porque também, no fundo, depois de usar todos esses artífices, mentira, engodos, roubos, ir para a rua, não ter aonde morar, a família dizer não, ele chega a uma conclusão de que a morte é a solução. E é engraçado que cada droga tem a sua especialidade, tem os seus efeitos, porque pessoas são diferentes, os efeitos nelas são diferentes. Eu falei no primeiro vídeo sobre os corpos. Há um texto em Provérbio que diz que o indivíduo muitas vezes admoestado. Admoestar não é uma coisa boa, né? Vamos então trocar, né, para entender melhor. O indivíduo muitas vezes avisado, ou o indivíduo muitas vezes engarrochado, não faz, eu não quero. Ele vai endurecer ainda mais a sua cerviz e será quebrantado sem que haja cura. É preciso quebrantar o indivíduo, é preciso chegar na caixa preta, é preciso chegar lá no fundo do pré-sal do indivíduo. Jesus sempre deparou com problemas sem solução, que a religião chama de milagres. E Jesus disse que não. Obras maiores do que esta que eu fiz, vocês farão. Então ele não chama de milagres,
mas chama de obra. Obra precisa de obreiro, precisa de pessoas capacitadas para ajudar. Não se exige de drogado, eu tenho horror a essa palavra, mas vamos usá-la, nada que ele não tenha para te dar. Que todo o desejo dele, toda a felicidade dele está naquele subproduto. Porque ele foi levado àquilo. Não porque pai fuma, mãe fuma, porque o pai bebe, mãe bebe, mas a conduta dos pais. Porque pai e mãe acham que educação, falando universitária, colégio, que educação ela vem de berço, ela vem de casa. Roupa, ter onde comer, aonde dormir é o suficiente. Não, isso é o básico. Quando os filhos percebem que existe ódio dentro de casa, disputa entre pai e mãe, ou desinteresse, ele é levado sem querer a fazer escolhas. E escolha na idade de criança é muito duro, porque eles não sabem dividir, eles não sabem subtrair, eles só sabem somar e multiplicar. Esses pais são drogados. Porque tirou dele a felicidade, tirou dele a confiança, tirou dele a alegria. Aí alguém já disse para mim, droga não presta, mas eu via todos os drogados felizes e o que eu queria era ser feliz. Então eu experimentei para ser feliz. E quando eu espantei, eu estava dependente. Aí ele precisa descobrir que no comportamento está a liberdade. Mas em que comportamento? No comportamento educacional familiar, no comportamento educacional de amigos e de alguns desserviços de professores que, em vez de ensinar a matéria, começam a ensinar como viver, mas não vivendo o que fala. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não me batem, não me expõem, não me ridiculariza. O indivíduo que está dependente, o que ele quer é que as pessoas confiem nele, mesmo que ele continue errando. Aliás, quanto mais ele erre, e mais você confia, ele para e pensa, tem algo errado, e o errado sou eu. Então ele começa a ter aquela luta que Paulo diz, há dentro de mim duas leis que se guerreiam. O prazer da impiedade e a luta atual no presente, para que no futuro tenha alegria, que é uma questão espiritual. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria é o que o mundo precisa ter. Não é que a gente não tenha prazer nas coisas do mundo. Eu gosto das coisas, eu sou vaidoso, mas as minhas coisas existem para me servirem. Eu não sirvo as minhas coisas. Meu prazer tem limite. Está muito inferior à minha alegria de ser salvo.
Se a palavra de Deus é um bisturi que entra, penetra no homem, separando alma e espírito para atingir juntas e medulas, o que um dependente precisa é de independência desses três corpos. É esse o meu trabalho. Mas vamos ter daqui a pouco o terceiro vídeo.